Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Rabelo, eu sou auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, sou professor de Contabilidade e Direito Empresarial e sou coordenador do Exame de Suficiência aqui no Estratégia Concursos. E é com a grande satisfação que a gente está aqui para começar um curso de revisão para o Exame de Suficiência de 2017. Ah, Gabriel, e como que vai ser esse curso de revisão? Basicamente, nós faremos aqui uma carga horária de 20 horas em vídeos específicas para o exame de suficiência. Será uma carga de 20 horas de contabilidade geral, de pronunciamentos contábeis, contabilidade de custos e contabilidade gerencial e teoria da contabilidade. Nós não contemplaremos apenas contabilidade pública, porque não é a nossa área, tudo bem? Então, a gente sempre adota uma metodologia aqui em que, como é um curso de revisão, a gente vai se basear naquilo que a banca mais cobra, tá tudo bem? Nos nossos cursos normais aqui do Estratégia, você tem aulas em PDF, tudo bem? E você tem videoaulas regulares, em que você vai aprender todo aquele curso de contabilidade. Aqui não, aqui a gente vai apresentar PDFs resumidos e você tem o link para baixar o PDF aqui embaixo nesse vídeo, tudo bem? A gente vai ter PDFs resumidos em que você vai encontrar a teoria necessária e nos vídeos nós vamos explicar as questões mais recorrentes cobradas pela FBC de forma clara, fazendo também uma revisão teórica, tudo bem? Então todas as informações que você precisa estão na descrição do vídeo aqui, aqui embaixo dessa aula, aula 0 aí do nosso curso, tudo bem, pessoal? Então, é muito importante, se você quiser entender um pouco melhor o que a gente vai falar aqui, que você leia essa teoria, tudo bem? E, como eu disse, para o exame de suficiência do CFC de 2017, aqui do Estratégia para o primeiro, os alunos que queiram se preparar de modo completo, sem deixar uma parte em falta sequer, a gente tem aqui uma opção de um pacote completo, tudo bem? Esse pacote, inclusive, está mais em conta em relação ao exame anterior, porque nós enxugamos os cursos para deixar aquilo que realmente cai na sua prova. Em todas as questões comentadas de todos os exames, você terá aqui no Estratégia Concursos. E além disso, como eu já disse em vários e-mails, nas redes sociais que a gente tem, que quem se matricular no curso para o Exame de Suficiência de 2017 vai ganhar um plano de estudos, tudo bem? Vai ganhar esse curso de revisão, já que ele não estaria dentro do pacote, vai ganhar esse curso de revisão e vai ganhar também uma mentoria com 3 sessões gratuitas de Skype, que é quase comigo, né? Como se fosse um coaching, tudo bem? Eu comecei assim como muitos de vocês, eu comecei a prestar concurso aos meus 18 anos, aos 21 anos eu tive a felicidade de ser aprovado aí em primeiro lugar no concurso para auditor fiscal, então já são muitos anos aí de bagagem, embora a gente aparentemente, né, as pessoas não acreditam quando eu falo que já venho me estudando aí para concurso há mais de 10 anos. Então, quem quiser nos chamar nas redes sociais, fica à vontade, só procurar Gabriel Rabelo, Instagram, Contabilidade Facilitada e Gabriel Rabelo 87, vai ser uma grande satisfação ter você conosco, tudo bem? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai falar aqui é o nosso curso de revisão. Então já falei, serão 20 horas em vídeo, em que nós trataremos aqui assuntos diversos que são importantes para a sua preparação de contabilidade geral. Como a gente sabe, a FBC ela é uma banca que ela é bem mapeável, tá? Diferente, por exemplo, de uma ESAF, de uma FGV, que são bancos que fazem concursos, por exemplo, para a área fiscal, para concursos de auditor, para concursos de tribunais de contas, etc. A FBC, ela tem um padrão. Ela tem um padrão como? Por exemplo, em toda questão, em todo teste de exame da FBC, você vai encontrar uma questão sobre provisão. É certo que vai cair uma questãozinha sobre provisão. Você vai encontrar uma questão sobre depreciação. Você vai encontrar uma questão sobre estoque. Você vai encontrar uma questão sobre recuperabilidade. Você vai encontrar uma questão sobre ajuste a valor presente. Você vai encontrar uma questão sobre CPC 00, vai encontrar mais de uma questão sobre princípios, mas agora nós sabemos que a resolução 750, que trata dos princípios, ela foi revogada, inclusive o edital do exame de suficiência de 2017 sequer trouxe princípios lá na sua ementa. E acrescentou, para quem não viu, a estrutura conceitual para o setor público, não é mesmo? Então, essa banca é mapeável. Então, a gente sugere que você leia o PDF, tudo bem? Entre no link que está aqui abaixo no
no vídeo para que você possa ler a aula 0. E aqui nós trataremos agora, a partir de agora, desses pontos. Então a gente vai fazer uma revisão teórica rápida e vamos nos basear principalmente nas questões, tendo o pressuposto de que você já conhece, como você está vindo de uma graduação, você conhece o mínimo aí da contabilidade, tudo bem? Que a gente vai fazer um processo de reativar a sua memória, já que muitas vezes aquilo que cai, tá? Aquilo que cai em provas de concursos, em exames de suficiência, é diferente daquilo que você aprende na faculdade. Não que o conteúdo seja diferente, mas a maneira como o enfoque é diferente. Você aprende teste de recuperabilidade, você aprende depreciação, você aprende tudo isso na sua faculdade, mas a maneira como cai em concurso muitas vezes não é a mesma. Tudo bem? Então a gente sempre recomenda que você nunca use mais de uma fonte de bibliografia, isso mesmo para concursos da área fiscal, para concursos de contador, para concursos diversos, porque é bom que você foque em uma bibliografia, mesmo que não seja nossa, você pegue uma bibliografia que você goste e siga com ela, tá? Para sanar suas dúvidas, beleza? Inclusive, falando em dúvidas, nós temos um fórum de dúvidas disponível no site do Estratégia de Concurso, temos um professor só para responder as suas dúvidas. Então vamos lá, vamos começar. A primeira coisa que você tem que saber é o conceito de contabilidade, que é aquele conceito estatuído no primeiro Congresso Brasileiro de 1924, que contabilidade é a ciência que executa as funções de orientação, registro, né, e controle de uma administração econômica. Isso nunca caiu no FBC. Nunca caiu no exame de suficiência. Basta você saber um pouquinho desse conceito, só saber que a contabilidade é isso. A contabilidade, nós temos pessoas físicas, por exemplo, eu, você, nós somos pessoas físicas. E nós temos pessoas jurídicas, como as sociedades, tudo bem? Como as entidades públicas, autarquias, fundações, etc. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que a contabilidade ela se aplica às entidades, tudo bem? E na contabilidade a gente não usa praticamente o termo sociedade. Se você olhar, a gente só usa o termo entidade. Por quê? Porque a contabilidade não está restrito às empresas. As empresas, que o nome correto são sociedades empresárias, tudo bem? O que acontece? Eu e você, a gente se une para formar uma outra pessoa de direito, que vai ser uma pessoa jurídica. Nós somos pessoas físicas e seremos sócios de uma pessoa jurídica. Ela sim é quem será sujeito de direitos e obrigações. E aí agora imagina que essa pessoa jurídica, ela faz contratos de compra e venda, ela paga funcionários, ela faz uma série de operações. E nós que somos investidores, né, esquecendo, por exemplo, outros investidores, aí vamos supor terceiros que queiram investir na nossa sociedade, que está na bolsa, os investidores, eles precisam saber as informações, eles precisam saber, olha, essa empresa está dando lucro, essa empresa está dando prejuízo, quanto que ela tem de despesa de depreciação, quanto do capital está imobilizado, quanto do patrimônio líquido dela está comprometido com dívida, e essas informações são obtidas através do quê? Através das demonstrações contábeis, tudo bem? Então, isso é um assunto que a gente vai estudar, inclusive, no CPC 00, que trata da estrutura conceitual básica da contabilidade. As demonstrações contábeis, elas têm como os usuários primários, tá? Como os usuários principais, os usuários externos, que são aquelas pessoas, usuários externos, que não possam requerer informações diretamente para a empresa. São investidores, né, acionistas, somos credores por empréstimo, debenturistas, bancos. Esses entes, geralmente, eles não podem requerer informações diretamente para a empresa. Então, o que acontece? Tem que se basear nas demonstrações contábeis. Então, beleza. Então, a gente já sabe que as demonstrações contábeis são feitas através daquelas 4 técnicas, né? Escrituração, elaboração das demonstrações contábeis, auditoria, análise de balanço. E agora, a gente vai falar um pouquinho sobre como que isso cai, como que isso é bastante cobrado na FBC. E a nossa primeira aula vai ser sobre lançamentos contábeis, tudo bem? Então vamos lá. Vamos para a tela. Então, olha só. O que você tem que saber? Que é importante você saber para a sua prova, tudo bem? Você tem que saber o seguinte, a equação fundamental da contabilidade. E qual que é a equação fundamental, pessoal? Ativo é igual a passivo mais PL. Então isso aqui é muito importante que você saiba. Embora não tenha caído
tantas questões sobre esse assunto, tá? Esse ponto é básico e você tem que saber. Então, a equação fundamental, ela é uma situação aí muito importante. Isso está escrito no PDF resumido que a gente postou aqui na aula. Então, numa contabilidade regular, essa regra aqui, ela não tem exceção. Então, além disso, o que eu quero que você saiba da teoria antes da gente começar é que a escrituração, ela tem uma regulamentação que está prevista na ITG 2000. E essa ITG 2000 tem alguns pontos importantes que já foram cobrados várias vezes em prova, tá? E o primeiro deles é que fala o seguinte, que a escrituração tem que ser feita de acordo com os princípios de contabilidade. Mas lembrem-se de que os princípios de contabilidade eles foram revogados. Mas e aí, Gabriel, o que aconteceu? Acabou a competência? Acabou a prudência? Não. Na verdade, essas normas, eu até gravei um vídeo no meu canal do YouTube que eu explico que esses princípios, eles estão contidos de maneira diversa, de maneira distinta nos pronunciamentos contábeis. Então, não que os princípios tenham acabado, a resolução foi revogada, mas eles estão espalhados aí, principalmente dentro do CPC 00. Tudo bem? Então, a escrituração ela tem que se pautar nos princípios, mas a resolução foi revogada. E aí, a ITG 2000 ela fala o seguinte, olha, o nível de detalhamento da escrituração contábil, ele não segue uma regra. Se você pegar uma Petrobras, ela não tem que ter um nível de escrituração tão detalhado, por exemplo, como um pão de açúcar. Então, o nível de detalhamento da escrituração, ele é particular, depende de cada ente, tá? E o que é importante também que você saiba sobre a escrituração é que ela tem que ser executada em idioma e moeda nacionais. Que ela tem que ser executada em forma contábil. Que ela tem que ser executada em ordem cronológica de dia, mês e ano, que ela tem que ser executada com ausência de quê? De espaços entre linhas, de borrões, rasuras e emendas. Tá? Então, tudo isso é importante que você saiba aí sobre a escrituração contábil. E a ITG 2000 ela também prega o seguinte, que a escrituração contábil ela tem que se basear em documentos de origem interna ou origem externa. Ah, Gabriel, mas eu não tenho um documento para basear a minha informação contábil. O que eu vou fazer? Ora, a escrituração, a norma ITG 2000 ainda fala o seguinte, que na ausência desses documentos, você faz com base em documentos que comprovem as operações. O que mais que eu tenho que saber? A escrituração contábil, isso aqui também já caiu. Ela deve conter, no mínimo,
data, conta devedora, uma ou mais, né? Conta credora, aqui também você sabe que é uma ou mais. Histórico ou código. Tá, você não precisa colocar o histórico em cada operação sua que tiver registrada. Você pode ter um código, tá bom? Desde que esse código ele conste de uma tabela, né? E essa tabela ela esteja registrada em um livro próprio que esteja autenticado. Ou então no livro diário, tá bom? Então o histórico ele pode ser abreviado. Você tem que ter também o valor e você tem que ter informações que permitam identificar quais elementos compõem o mesmo lançamento, pessoal. Então isso aqui é muito importante que vocês saibam, tudo bem? Vamos ver como é que isso caiu? Olha só, eu ia deixar esse assunto mais para frente, mas já veio aqui à tona, então vamos falar. Cadê? Aqui. Questão 8. A escrituração contábil, segundo a ITG 2000, deve ser executada. Então vamos lá. Ela tem que ser executada com base exclusivamente em documentos de origem externa, tais como notas fiscais, contratos e extratos bancários, os quais deverão ser registrados de acordo com o regime de caixa. Tá errado, galera. Por quê? Porque pode ser externo ou interno. Tá, notas fiscais, contratos, extratos bancários, beleza. Devem ser registrados de acordo com o regime de caixa? Não. O regime a ser utilizado na contabilidade é o quê? É o regime de competência, que é aquele que reconhece as receitas e despesas aí de acordo com o período em que ocorrem, tudo bem? O que mais? Deve ser executada com um histórico que represente a essência econômica da transação ou o código de histórico padronizado, neste caso em tabela auxiliar inclusa em livro próprio. Opa, essa questão aqui aparentemente é o nosso gabarito, hein? Vamos ver. Em forma contábil, beleza. Em qualquer idioma? Não. Tem que ser em idioma e moeda nacional, tá? Com data do registro contábil, blá, blá, blá. Em ordem cronológica de dia, mês e ano, no regime de caixa? Não. O regime é qual? É o de competência. Com ausência de espaços em branco entre linhas, borrões, rasuras ou emendas. Então, o gabarito da nossa questão é a letra B, tudo bem? Então, isso aqui é muito importante que vocês saibam apenas esse assunto aqui, tudo bem? Então, outra coisa que eu quero que vocês tenham que saber também é aquele básico, né? Ativo aumenta a débito, diminui a crédito. Passivo e PL aumenta a crédito, diminui a débito. Receita aumenta a crédito. Despesa aumenta a débito. Isso aqui também não cai, né? Mas é a base de toda a contabilidade. Além disso, você tem que saber que os lançamentos eles podem ser de primeira, segunda, terceira e quarta fórmula. E aí, você tem que se lembrar o seguinte. Aqui, é só você lembrar 11, 12, 21 e 22. Tudo bem? E aí você vai ter que lembrar, então, que 11 é o lançamento de primeira fórmula, é 11. Um débito, um crédito.
Lançamento de segunda fórmula é 12, um débito e 2 ou mais créditos. Lançamento de terceira fórmula, 21. E lançamento de quarta fórmula, 22. Tudo bem? Isso aqui também é bem importante. O que mais? Vamos agora ver algumas questõezinhas aí que foram cobradas. E a gente vai explicando a maneira como a FBC vem cobrando esses temas aí nos exames de suficiência. Essa questão foi cobrada no exame de suficiência 2016.2. Tá? Um exame até um pouco polêmico aí, segundo alguns candidatos. Olha só. A sociedade empresária adquiriu um equipamento de uso por 150 mil e pagou da seguinte forma: 30% à vista em dinheiro e o restante em 3 parcelas mensais e iguais sem juros. Nessa operação, houve incidência de 12% referentes ao ICMS não recuperável. Para a contabilização da operação, não foi considerado o ajuste a valor presente, por não ser relevante. Após a contabilização dessa operação, o patrimônio da sociedade empresária evidenciará um aumento líquido. Então, pessoal, aqui você tem uma compra de um equipamento. Equipamento vai ser classificado em que grupo? Ativo não circulante imobilizado. Beleza? Como que se deu essa compra? Uma parcela à vista e outra parcela a prazo. Quanto foi à vista? E você vai ter calculadora na hora da sua prova. 150 mil, que é o valor de aquisição, vezes 30%. 3 vezes 15, 45. 45 mil à vista. Quanto foi a prazo? 150 mil vezes 70%. 70% é o que vai faltar, 105 mil. Ok, beleza. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos registrar isso aqui. Vejam que a questão fala que na operação houve incidência de 12% referentes ao ICMS não recuperável. Então o que acontece, pessoal? Você tem uma conta, na contabilidade, você tem algo que é chamado ICMS, tá bom? E o que é o ICMS? O ICMS é o tributo, inclusive, que eu fiscalizo. Então, o ICMS, quando você... o ICMS é um imposto de competência estadual, beleza? E quando você circula a mercadoria, acontece o fato gerador de ICMS. Então, vejam, o fato gerador de ICMS é a venda de mercadoria? Não, é a circulação de mercadoria. A circulação de mercadoria é um conceito muito mais amplo do que somente a venda, beleza? Então, cada vez que você circula a mercadoria, acontece o fato gerador do ICMS. Fato gerador no direito tributário é aquele fato que gera uma obrigação. Então veja, fato gerador de uma obrigação tributária. Circulou mercadoria, fato gerador que vai dar surgimento aí a uma obrigação tributária. Beleza? Então, quando existe uma coisa no direito que é chamado, no direito tributário, que é chamado de não cumulatividade. O que acontece? Quando você pega uma mercadoria da indústria, vende para o atacado, circulou, vai ter incidência de imposto. Quando o atacado, vende para uma outra distribuidora, circulou, vai ter incidência de imposto. Quando a distribuidora vende para o varejo, circulou, vai ter incidência de imposto. E assim por diante, quando o varejo vende para o consumidor final, vai ter incidência. Imagine se vai incidir no ICMS cada vez que você paga imposto sobre imposto. Existe aí um efeito que a gente chama de efeito cascata. Então, isso não é desejável na economia, porque torna o preço das coisas, o preço dos produtos muito mais caros para o consumidor final. Então, o que acontece? A gente sabe que o ICMS ele é chamado de imposto por dentro. Então, quando você vende uma mercadoria, você já tem que vender ela com o preço do ICMS. Então, por exemplo, nesse caso ali, o equipamento foi comprado por 150. Esse 150, ele já contém o ICMS, tudo bem?
ele já contém ICMS. Por quê? Porque o ICMS ele é um imposto por dentro, diferente do IPI, que é um imposto por fora, por exemplo. O IPI, você tem 150 mil, ali vamos supor aquele equipamento. Se a gente estivesse falando do IPI, o IPI ele não estaria calculado aqui dentro. O IPI é o imposto sobre produtos industrializados, né? Então, o ICMS ele já está dentro do preço. O IPI ele está fora do preço. Beleza? Só que a questão não falou nada de IPI, não vamos entrar, só estou trazendo essas informações para que vocês tenham conhecimento, até porque direito tributário é uma matéria aí que está constando no edital e isso também cai em contabilidade. Beleza? Então, beleza. Nós temos esses 150 mil. E aí, o que acontece na contabilidade? Quando você circula a mercadoria, existe uma coisa que é chamada, um princípio que é chamado de não acumulatividade. Então, a indústria vendeu para o atacado, ela vendeu e teve ICMS. O que vai acontecer? Quando esse atacado vender para uma distribuidora, por exemplo, o que vai acontecer? O atacado comprou da indústria, veio com ICMS. Só que o ICMS que ele pagou na aquisição, ele pode destacar. Por quê? Porque quando ele vender isso, o atacado vender isso para a distribuidora, ele vai ter outro tributo a pagar. Ele vai fazer o cálculo, vai ser o seguinte, ora, da minha operação eu agreguei tanto, eu vou ter que pagar 10 mil, por exemplo, de ICMS. Só que quando eu comprei, tinha 7 mil já de ICMS embutido. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 10 mil que eu tenho de obrigação e vou abater o que veio na compra. Beleza, eu vou ter que pagar um saldo, portanto, de 3 mil reais. Então, isso é o que a gente chama na contabilidade de não cumulatividade, beleza? Só que o que acontece? Quando a questão vier para você, vejam que aqui falou o seguinte, nessa operação houve incidência de 12% referente ao ICMS não recuperável. Então, galera, nessa hipótese, porque o ICMS ser destacado e ser excluído do custo do equipamento, ele teria que ser recuperável. Então, como a questão falou claramente que ele é não recuperável, você não vai tirar o valor, tá bom? Você não vai tirar o valor aí dos 150 mil reais. Então, isso tem que ficar bem claro para você. Tudo bem, pessoal? Então, é uma questão aí que isso aí vai estar sempre presente nas questões que cobrem estoques. Então, como é que vai ficar aí a situação? O lançamento que você vai fazer aqui vai ser o seguinte. Vamos abrir aqui os nossos razonetes. E nós teremos equipamentos, que é uma conta do imobilizado, no ativo, caixa, que é uma conta do ativo circulante, e aí financiamento a pagar, uma conta do passivo. Beleza. E aí, Gabriel, como é que vai ficar isso? Olha, equipamento, então, vai ser o valor de quanto? Vai ser no valor de 150 mil. Ativo aumenta a débito. Beleza. E aí, quanto que saiu do caixa? Ora, a gente pagou à vista 30%, 45 mil, caixa diminuindo a crédito. E aí, e financiamento a pagar vai ser quanto? Tem curto prazo e longo prazo? Não, são 3 parcelas mensais. Não tem ajuste a valor presente, tá? Que é um instituto que a gente vai explicar depois, que está previsto no CPC 12. Então, você vai colocar aqui 105 mil reais. Beleza, galera? Então, o lançamento ficou assim. E aí, o que aconteceu? Você teve, portanto, desta operação, um aumento no passivo de quanto? 105 mil. Porque foi decorrente dessa operação. Você teve um aumento de fornecedores. De quanto? 105 mil. Que foi também esse valor aqui.
Você teve o que mais? Você teve um aumento de máquinas e equipamentos. De quanto? De 150 mil. Que foi esse valor aqui. E você teve um aumento do ativo de quanto? De 150 mil menos 45, que foi a diminuição do caixa. Isso vai dar 105 mil reais. Então vamos lá para as nossas alternativas. Você teve um aumento no passivo de 45? Não, 105. Você teve um aumento de fornecedores de 45? Não, 105. Você teve um aumento de máquinas e equipamentos de 105? Não, 150. Você teve um aumento no ativo de 105 reais. Beleza, galera? Então aí essa é a primeira questão que a gente queria trazer para vocês. Tudo bem? Esse fato, como ele envolve somente contas do ativo e do passivo, ele é um fato que na contabilidade nós chamamos de permutativo, galera. Tá? Esse fato, ele é um fato permutativo. Então vamos embora. Essa foi a nossa primeira questão. Tudo bem? Vamos para a nossa segunda. Com relação à situação patrimonial, assinale a opção incorreta. Ele quer saber o item que está errado. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte. Vamos lá. Quais são os lançamentos aqui que ele está querendo? Então, a gente vai ter que prestar atenção que é a opção incorreta. A compra de matéria-prima a prazo provoca aumento no ativo e no passivo? Vamos ver aqui. Comprou matéria-prima a prazo. O que vai acontecer, galera? Vai entrar aqui uma conta estoques, uma conta do ativo circulante e vai entrar uma conta fornecedores, uma conta do passivo circulante. Beleza, vamos supor que foi 10 mil. Estoque aumentando, já que você comprou matéria-prima, 10 mil. E fornecedores passivo circulante aumentando, a crédito, já que você comprou matéria-prima a prazo, 10 mil. Então, a compra de matéria-prima a prazo provoca aumento no ativo? Provoca, por quê? Você está aumentando a conta estoques. A conta fornecedores, né? Provoca aumento no passivo? Também, porque você está aumentando ali a conta fornecedores e está aumentando, consequentemente, o seu passivo. Então, a compra de matéria-prima a prazo provoca aumento no ativo e passivo. Correto. Não é o nosso gabarito. B. A integralização de capital em dinheiro provoca aumento no ativo e no PL? Então vamos ver aqui, pessoal. Integralização de capital em dinheiro. O que vai acontecer? Vamos abrir aqui a conta caixa, ativo circulante. Vamos abrir aqui a conta capital social no PL. Então, vamos supor que foi uma integralização de 100 mil. Então, os sócios estão constituindo uma sociedade, está havendo integralização de capital social. Então, integralizou a capital, você está entregando dinheiro para essa sociedade. O que vai acontecer? Vai aumentar o caixa em 100 mil. Caixa aumentando a débito. Por outro lado, tudo bem? O capital social, que é uma conta do PL, que representa o capital próprio, também vai aumentar, porque estão constituindo, a sociedade está ganhando forma, está recebendo recursos. Lembrando que o PL é uma origem de recursos, PL e o passivo são origem de recursos, enquanto o ativo é o quê? É a aplicação de recursos. Tudo bem? Então, o capital social aqui está aumentando 100 mil, já que o PL aumenta a crédito. Beleza. Então, aumentaram os dois.
A integralização de capital em dinheiro provoca aumento no ativo e no PL. Corretíssimo também. C. O pagamento de compra de máquinas em dinheiro provoca redução no ativo e aumento no passivo? Então vamos ver aqui, pessoal. O que acontece? O pagamento de compras de máquina em dinheiro. Máquinas é um tipo de conta do imobilizado e, como foi em dinheiro, foi do caixa. Então, o pagamento da compra de máquinas em dinheiro provoca a redução no ativo e aumento no passivo? Então, vamos ver. Você comprou máquinas, vamos supor que foi 50 mil. Ativo aumentando, aumenta a débito aqui. 50 mil. Beleza, você pagou em dinheiro, 50 mil vai sair do caixa. Aqui. Então, você aumentou o ativo em 50 e diminuiu em 50. Teve uma redução no ativo? Não. Teve um aumento no passivo? Não, já que não envolveu contas do passivo. Então, a letra C ela está errada e é o nosso gabarito. Letra D. A letra D, ela diz o seguinte: o pagamento de fornecedores em dinheiro provoca diminuição no ativo e no passivo? Então, nós já tínhamos aqui, vamos supor, uma conta fornecedores, que é uma conta do passivo. Já tinha um saldo inicial de 15 mil e você resolveu pagar esses fornecedores. Então, o que vai acontecer? Você precisa zerar a conta fornecedores. Você vai diminuir o seu passivo. Passivo diminui como? Passivo diminui a débito. 15 mil. E aí, saiu o dinheiro do caixa. Quando sai dinheiro do caixa, você lança 15 mil a crédito. Então, o pagamento de fornecedores em dinheiro provoca diminuição no ativo e no passivo? Correto. Tudo bem? Essa questão ela também está correta. Vamos para a próxima? Vamos! 3. Assinale a opção que apresenta uma transação que retrata um lançamento contábil gerador de aumento no ativo e no passivo simultaneamente. Então a questão ela está pedindo, tá? Está pedindo um fato que aumente o ativo e que aumente o passivo simultaneamente. Então vamos procurar que fato é esse? Vamos lá. A. Aquisição de mercadorias à vista para revenda. Então, se você adquiriu mercadoria à vista, como é que isso vai ficar? Você vai abrir aqui a conta caixa e vai abrir aqui a conta mercadorias. Caixa uma conta do ativo circulante, mercadorias também. Você adquiriu mercadoria à vista para revenda. Vamos supor que foi 5 mil. Então vai sair dinheiro do caixa, o caixa vai diminuir 5 mil. Tudo bem? E mercadorias, que é uma conta do ativo circulante, ela está aumentando. Então, se ela está aumentando, ela vai ser debitada porque ativo aumenta a débito. Então, houve algum tipo de movimentação de conta do passivo? Não. Então, a letra A não é o nosso gabarito. Letra B. Compra de um veículo a prazo. Então, você vai abrir aqui uma conta veículos, tá? Que é uma conta do ativo imobilizado, e vai abrir aqui a conta financiamentos a pagar. Aí vai ser uma conta do passivo, conforme o prazo. Beleza, vamos supor que foi 60 mil reais. Veículo é um ativo imobilizado que está ingressando na sociedade, portanto, 60 mil reais, ativo aumenta a débito. E quando você compra algo a prazo, você está aumentando as suas dívidas. Se você está aumentando as suas dívidas, você está contraindo um passivo, né? Aumentando no valor de
60 mil reais também. Houve um aumento no ativo? Houve. Houve um aumento no passivo? Também houve. Então, esse é o nosso gabarito. Beleza? Pagamento de salários de funcionários. Então, o que vai acontecer? A gente sabe que, além dos ativos passivos e PL, você tem na contabilidade contas de receita e conta de despesa. Então, as contas de receita são aqueles ganhos que você tem, né, com venda de mercadoria, prestação de serviço, juros, aluguéis, variações monetárias, etc. As contas de despesa são aqueles gastos que você tem para obter receitas. Entre eles, existe a conta despesa de salário. Então, na questão, não falou se esse salário já estava provisionado no passivo ou não. Beleza? Então, houve um pagamento de salário de funcionário. Então, você vai reconhecer o seguinte: quando o funcionário ele trabalha, tá? Ele trabalhou, ele tem direito a receber. Não importa se você pagou ou não, você vai ter que lançar isso. Só que aqui houve o pagamento. Então, o que você vai fazer? Você vai abrir aqui uma conta despesa de salário e vai abrir aqui uma conta caixa, né? Já que você fez o pagamento. Então, beleza. Vamos supor que foi aí 3 mil reais. O que você vai fazer? Você vai lançar 3 mil a débito, porque despesa aumenta a débito, e vai sair dinheiro do caixa. Então, o caixa vai diminuir em 3 mil lançamento a crédito. Despesa está aumentando, caixa está diminuindo. Não houve movimentação de qualquer conta do passivo. Então, esse não é o nosso gabarito. Letra D. Reconhecimento da depreciação de um bem imóvel. Então, na depreciação de um bem imóvel, o que você vai fazer? A depreciação é o reconhecimento do desgaste por conta do uso, da obsolescência, né, do desgaste. Então, o imóvel, o terreno não deprecia, mas tem imóvel, veículos, máquinas, equipamentos, tudo isso deprecia. Então, você vai lançar isso como, galera? Primeiramente, você vai abrir uma conta chamada despesa de depreciação, que é uma conta do resultado, ou essa conta pode aparecer no seu exame de suficiência também, com o nome encargos de depreciação. Tudo bem? Pode aparecer com qualquer um desses nomes, ou despesa de depreciação, ou encargos de depreciação. E essa conta é uma conta de despesa no resultado. Tudo bem? E aí a contrapartida vai ser uma conta chamada depreciação acumulada, que é uma conta retificadora do imobilizado. Ela vai diminuir o valor do seu imobilizado, tá? Lembrando que você não pode chegar e diminuir direto na conta imobilizado, porque você estaria se enganando. Então você tem que colocar o valor do imobilizado, o valor de aquisição e tirar a depreciação acumulada. Então, beleza. Esse encargo de depreciação, essa despesa, vamos supor aí foi 4 mil reais, você vai lançar aqui a débito e aí vai lançar a depreciação acumulada aqui, 4 mil reais. Tudo bem? Então aí, por exemplo, vou dar um exemplo, no seu balanço ficaria assim, veículos, vamos supor, teria lá um valor de aquisição de 20 mil, e aí você teria depreciação acumulada de 4 mil reais. Tudo bem? Aí daria um valor contábil de 16 mil reais. Pessoal, então mais uma questãozinha aí para a conta, gabarito letra B de bola. Vamos fazer agora a saideira aqui dessa aula, beleza? Questão de número 4. Uma sociedade empresária apresentou saldo inicial de caixa de 30 mil e saldo final de 22 mil reais. Assinar a opção que representa a operação efetuada pela empresa que justifica a mudança no saldo. Então você tinha aqui a conta caixa, que é uma conta do ativo circulante, e tinha saldo inicial
de 30 mil e saldo final de 22 mil. Então, o que aconteceu, galera? Ora, se você tem um saldo inicial de 30 e tem um saldo final de 22, significa que aqui você teve um lançamento. E que lançamento foi esse? Você teve uma diminuição no valor de quanto? De R$8.000. Beleza, então saiu R$8.000 aí do seu caixa por algum motivo. E que motivo é esse, pessoal? Então a gente vai ter que verificar dentre as alternativas aquela que teve aí um pagamento de alguma coisa no valor de 8. Então olha só, justifica essa mudança. O pagamento de dívidas no valor de 6 com encargo de 2, ora, já temos aí o nosso gabarito. Porque se você tinha uma dívida que tinha valor de 6 mil e você teve juros de mais 2, significa que você pagou 8 no total. Então já temos aqui a nossa resposta, tá bom? Letra A, pagamento de dívidas de 8 com desconto de 2 não, porque aí dá 6. Recebimento também não, porque houve uma diminuição desse saldo. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente, era isso que a gente queria falar para vocês. Esperamos que tenham gostado aí desses 46, 47 minutos de aula. Essa é a primeira aula, é apenas a aula demonstrativa do nosso curso de revisão. Aí, na verdade, é uma revisão de 20 horas, né? Que é uma revisão bem grande que dá tempo da gente resolver muitíssimas questões e tenho certeza de que os pontos mais importantes de contabilidade para o seu exame de suficiência, eles estarão previstos aqui nas nossas aulas. Tudo bem, galera? Então a gente vai ficando por aqui. Se você se interessou, inscreva-se aqui no nosso curso do Estratégia. Venha ser nosso aluno, com certeza. Vai ser um investimento que vale muito a pena. Até porque se você não gostar, você tem aí um período para devolução. Você tem uma garantia, tá, de 30 dias e você pode ter o seu dinheiro de volta. Mas eu garanto que a gente vai fazer o máximo possível para que você tenha todas as suas dúvidas sanadas. E lembre-se, se você quer ser aprovado no exame de suficiência, você deve começar a estudar agora, tudo bem? Então adicione a gente nas nossas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, deixa a sua curtida aqui, manda um comentário pra gente, adicione lá Gabriel Rabelo 87, contabilidade facilitada no Instagram. Vai ser uma grande satisfação ter vocês com a gente. Beleza, pessoal? Muito obrigado então pela atenção. A gente se vê. Um abraço, até a próxima.